Boa noite, gente. Agora sim. Hoje live sobre xamanismo com um convidadíssimo que já está por aqui. Deixa eu aceitar ele. Iu. Pronto. Agora tá indo. Bem feliz. Iu. Arro, irmã. Boa E noite. noite, amorzito meu. Seja bem-vindo. Como Uhul. estamos? Aí, arro. Tudo em paz, irmã? Que saudades. Ai, muita. Um abraço cósmico, bem apertado aí, para toda Isso. a galera do Reiki Animal, todo o pessoal que está conectado online nesse momento. Maravilha. Seja bem-vinda, amore. Vou te apresentar aqui, né? Porque, gente, esse é o Wilmer, venezuelano, xamã, cósmico, intergaláctico, maravilhoso, amigo, terapeuta holístico, bruxo, místico, tudo de bom. A gente vai falar um pouco sobre xamanismo hoje. E eu convidei ele porque ele foi a base aí do xamanismo na minha vida, então por que não ele aqui para vocês, né? Então seja bem-vindo, amor. Gratidão por aceitar meu convite. Maravilha, eu que agradeço demais pelo convite aí, né? Muito fã da página do Reiki Animal, né? Realmente é muito interessante, né? Que essa magia seja levada não só para a humanidade, para os seres humanos e para os terráqueos, né? Como um todo, os animais também entram nessa família, né? Nessa grande família cósmica. Então, sou muito fã do teu trabalho, Pri, né? Dessa levar cura para os animais, para os nossos bichinhos de estimação, né? Os cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos, né? Os cavalinhos e todos os animais, né? Eu imagino você fazendo já reiki nos elefantes, né? Nas girafas, né? Até nas cobras, né? Seja Maravilha. E então, gostei muito do look. gostou, né? Eu tô me sentindo lá nas montanhas mais. Não, perfeito, é. Isso é muito bom, que a gente realmente sempre possa resgatar essa nossa ancestralidade, né? Seja através da nossa vestimenta, através da nossa ritualística, de fazer as coisas, né? A gente sempre fala de xamanismo como, assim, uma condição de conectar toda essa magia da natureza com o nosso dia a dia. Então, hoje tem muito essa frequência do neo-xamanismo, que é o que a gente fala assim de o xamanismo que é praticado nos dias atuais, né? Tudo começa na história onde lá na Rússia, na Sibéria, né? Muita gente acha que o xamanismo é só dos índios, né? E que realmente são só as pessoas que praticam o xamanismo são só pajés, né? Ou caciques, ou pessoas que moram em ocas, né? E com certeza, sim, eles também são grandes xamãs e o xamanismo também se pratica hoje, principalmente aqui na América do Sul, né, nas tribos, mas uma questão que é importante saber é que o xamanismo começou lá na Sibéria, né, começou lá na Rússia, com as mulheres curandeiras, que eram aquelas mulheres conhecidas como samans, né, eram mulheres que elas tinham essa intenção de cura através das plantas, através dos cânticos, através dos instrumentos. Então era assim, alguém tinha dor de cabeça, né? Não tinha um remedinho para você tomar, né? A pessoa se deitava, né? E aí as mulheres cantavam e traziam flores, traziam plantas e faziam defumações e assopravam. Usavam os elementos, né? A terra, o fogo, o ar, né? Todos os elementos eram utilizados como uma certa magia. E aí, então, daí que começou o xamanismo, né? As mulheres, então, o xamanismo começou nas mulheres, na verdade, né? Foram o sagrado feminino, né? As mulheres que trouxeram essa magia por essa conexão com os ciclos, conexão com a lua, conexão com as estrelas, né? E a partir disso,
A lenda é que teve uma águia que representou a divindade, o poder divino, e a águia desceu do cosmos, veio do plano superior, e ela tipo, fez amor com uma dessas mulheres, as Samas, né? E aí do cruzamento, digamos, né, por assim dizer, da Sama com a águia, nasceu o primeiro xamã, né? O primeiro curandeiro, digamos assim, com poderes mágicos. Mas é uma magia que todos nós, seres humanos, temos dentro de nós. É que muitas pessoas acham que xamã é só índio, né? Só pessoa que realmente foi iniciada, mas na verdade, se todos nós temos um xamã dentro de nós, né? E na verdade, quando as pessoas perguntam, né, se xamanismo é religião, se xamanismo é filosofia, né? Na verdade, xamanismo é a própria vida vivida, vivenciada dentro dessa magia que é a natureza, que é a cura, que é o conhecimento, o contador de histórias, né? Aquela pessoa que pode encaixar as metáforas, as analogias da natureza no dia a dia da vida. Então, se torna-se uma forma de você trazer um conhecimento sagrado, que ele está enraizado no nosso espírito, na nossa alma, na nossa consciência, e nessa conexão, né? Então, muita gente assim que me segue sempre me manda perguntas, né? Falando assim, nossa, cara, você acredita em Deus, né? E eu acho assim curioso, né? Essa pergunta, né? Porque eu falo assim, poxa, para mim tem muitos nomes, né? Você pode falar universo, cosmos, né? Mas pode falar, por exemplo, no xamanismo muito conhecida a Pachamama, que é a grande mãe, né? A mãe Terra. Então, nessa encarnação, a gente veio aqui para o planeta Terra. Então, que é melhor Deus do que nossa própria terra, que nos nutre, que nos dá a sabedoria, né? Então, é uma forma também da gente trazer essa energia divina, cósmica, né? Essa energia de Deus, assim, mais viva, mais perto da gente, né? Mais aqui, né? Então, através do uso dos elementos, através do uso dos cânticos, através do uso dos instrumentos, e é realmente essa que é a frequência que a gente quer trazer de volta, né? Que trazer assim para que realmente isso se torne algo comum de novo, porque antigamente, digamos assim, falando aí dos últimos 2020 anos, né, no primeiro milênio, as práticas espirituais eram muito comuns nas culturas, tanto hinduístas como tibetanas, né, como até mesmo reiki, né, japonês, todas essas coisas, todas essas questões, elas vêm assim, do primeiro milênio, as culturas eram muito conectadas com a espiritualidade, com a magia, com a conexão com o divino, com o sagrado. E depois do segundo milênio, né, do ano 1000 para 2000, teve um avanço na tecnologia que começou a trazer mais o ceticismo, né? E aí muitas pessoas começaram a duvidar um pouco desse poder mágico, dessa conexão com a natureza, com as estrelas, com o sol, com a lua. Então, passaram a não honrar tanto, né, essas questões e se esqueceu. Foi perdido um pouco essa magia, né, que está aí no nosso DNA. Só que agora, né, nesse novo milênio aí, nessa nova era que está chegando, essa conexão que acontece entre a magia e a ciência juntas, né? Então a gente já hoje, né, graças, né, ao universo, né, as pessoas estão se abrindo mais para o diálogo e conseguem sim trazer práticas xamânicas, né, para a ciência, conseguem sim trazer coisas da ciência para o xamanismo, né? E assim, então ele não entra, eu não definiria o xamanismo assim como uma religião, né? E sim como um direcionamento de reconexão com a Grande Mãe, com a Pachamama, a Madre Terra, né? Com a natureza, com o fogo, com a água, com o ar, com os elementos. E a princípio as pessoas sempre tinham esse conhecimento dos quatro elementos, né? Que era o fogo, a terra, o ar e a água. E depois, claro que eles resgataram o quinto elemento, que é o éter, que é o elemento do espírito. Então, quando você fala de xamanismo, é você poder fazer viagens multidimensionais, né? Entendendo que existe mais do que uma terceira dimensão, né? A terceira dimensão é o quê? É tudo que a gente capta pelos cinco sentidos, né? Tudo que eu vejo, tudo que eu cheiro, que eu saboreio, que eu escuto, que eu toco, isso é a terceira dimensão. Aí, então, isso a gente está muito acostumado, né? Porque a gente vive com isso o tempo inteiro. E o xamanismo é você transcender essa terceira dimensão.
você transcender isso com viagens, por exemplo, a gente usa os tambores, né, para fazer as jornadas, né? O tambor ele é o primeiro instrumento que existe do qual você tem assim, digamos, informação, conhecimento. Então, assim, o instrumento ele é um dos instrumentos principais que um xamã tem que ter, é um tambor e maracá, né? Que são os instrumentos que realmente. Então, muita gente tinha perguntado lá nas caixinhas que você mandou, né? Ah, e como começar a praticar xamanismo, né? Então, uma recomendação seria essa, já ter uma maracá, ter um tambor, e se a pessoa puder ter a oportunidade de fazer seu próprio tambor, de fazer seu próprio maracá, né? Colocar sua própria energia nisso, e realmente é uma coisa que acontece meio que naturalmente, quando você começa a estudar xamanismo, começa a se viver muito essa frequência, se torna algo comum, tudo ser ritualístico, sabe? Você se torna assim uma pessoa muito ritualística para qualquer coisa, né? Você tudo se torna um ritual. Escovar o dente é um ritual, né? Você, tipo assim, antes de fazer qualquer decisão, você medita, você reza, você pede conexão para teus guias, né? E realmente é uma conexão que existe sempre assim nessa perspectiva, onde eu sou, né, um corpo físico, mas também tenho um corpo mental e um corpo espiritual. Então, a pessoa que estuda xamanismo, que pratica xamanismo, é uma pessoa que vai além do físico, né? Pessoa que então procura esse conhecimento ancestral e ele se encontra muito nessa batida do tambor, né? Quando você está escutando o tambor lá batendo, o que acontece? Ele começa a resgatar toda a ancestralidade. Você imagina lá no começo da humanidade, lá homens da caverna, né? Cara pegando assim o primeiro pau, pedaço de pau assim, e um pedaço de pedra, e vendo que, nossa, isso faz um som, né? E aí o som é vibração, né? E a vibração é energia. Então, esse que é o primeiro som, né? Claro que a voz, né? É o primeiro, mas assim, bom que além da voz. Então, o tambor, ele leva você a fazer essa transcendência dessa conexão com seu DNA, com seus registros akáshicos e com essas jornadas, nossa, é assim, é infinito. Você consegue, tipo, criar seu próprio universo e poder conhecer seus animais de poder, né? Seus animais de cura, sagrado, animal de sabedoria, né? Cada animal, assim, tem uma frequência que é como um anjo, um guia, um mestre, que está aí para te trazer uma medicina. E essa medicina, assim, ela vai ser útil em algum momento da sua vida, né? Então, realmente é algo que, assim, é uma coisa muito linda, né? O xamanismo, assim, realmente, ele mudou minha vida e conheço muitas pessoas que também mudou a vida delas, né? Então, super recomendo, né? Os curiosos aí que mandaram perguntas, realmente, que tenham esse interesse alimentado, né? Não fiquem só na curiosidade, que realmente possam se movimentar para isso, né? Realmente o Brasil se encontra num momento assim onde o xamanismo está muito forte, né? Que se manteve muito, graças às etnias, né? Apesar dos apesares de que muita gente não valoriza aqui a cultura indígena e muitas outras coisas, tem gente da resistência que ainda continua apoiando as etnias indígenas, apoiando as suas culturas, né? Não criticando, não julgando o que eles fazem, porque no final é tudo isso, né? É cuidar da natureza, né? Não adianta nada você querer, né, fazer um monte de coisa que não esteja relacionado ao bem-estar planetário, né? Então, realmente, acredito que é muito isso, né? Você poder conectar o seu conhecimento ancestral em prol do bem-estar planetário, né? Como que eu posso usar esse conhecimento para trazer cura? E esse é o primeiro juramento que eu fiz quando eu fui iniciado no xamanismo, né? A gente faz esse compromisso com a cura, né? Então a gente pega, né, e fala assim, eu me comprometo com a minha cura, com a cura do outro e com a cura do planeta Terra, né? Arro, né, né, comemora esse momento, assim, é um momento assim muito especial, né? E tem essa frase, o arro, que muita gente pergunta também, né, o que quer dizer o arro. Arro é como se fosse o amém, né? Ou assim seja, né, do xamanismo. Então, esses dias, meus irmãos adoram falar arro, né?
E assim, tipo, meu pai meio que se ligou que a gente tá falando isso. Um dia meu pai me mandou mensagem. O que é arroz, né? Eu falei, ah, eu amendo os xamãs. Aí ele falou, ah, que legal, entendi. Arroz. Ó, Então é algo assim muito gostoso de falar. é mesmo, arroba para você, para todas as Arroz. informações que tá passando. Gente, ó, só para falar, tá aberto para perguntas, então, né, vai mandando perguntas. Também, quem sentir, quiser, compartilha essa receber esses ensinamentos da aula maravilhosa. Tá? Arroz, família. Então tem umas E perguntinhas aí, Pri, que o pessoal tinha então, feito? então, então, você já meio que respondeu. A Luísa Moraes, ela perguntou assim: como estar ou iniciar o caminho? Vou para esse caminho, né? O principal é o contato com a natureza, né? Então, que realmente poder sentir esse gosto, esse prazer por estar na natureza, por, sabe, por ficar descalço na grama, na areia, né? Tomar sol, gostar dos elementos, né? Gostar, ter afinidade com o fogo, né? Não ter medo do fogo, de se conectar com a fogueira, com as velas, né? Com a magia do fogo, que é um elemento muito transmutador, né? Não ter nojo, né? De pegar na terra, de mexer na terra, né? De mexer com plantas, tipo assim, gostar dos elementos, assim, seria o principal que realmente vai te conectar de volta com a terra. Então, quem tiver tempo, né, de ficar descalço, sentar no chão, né? Por exemplo, quem mora em prédio, né, procura sair, ir lá no quintal, ir num gramado, alguma praça, né, algum lugar para que você se conecte realmente. E é algo que começa por aí, pela conexão com a natureza e ao mesmo tempo pela conexão com os animais, né? Ter essa simpatia, ver os animais como irmãos nossos, né? Tipo assim, a gente não somos melhores do que eles, né? Na verdade, os irmãos os animais são nossos irmãos. Então, também esse amor, essa empatia enorme que a gente sente pela natureza, pelo somos todos um, sabe? Aquele famoso somos todos um. E realmente poder compaginar isso na sua vida, no seu dia a dia, nesse sistema, onde realmente você vai se conectar. E outras coisas são, assim, você procurar pessoas profissionais, digamos, adequados, né, para compartilharem esse conhecimento sagrado contigo, né, que você realmente se sinta seguro em explorar a tua espiritualidade, em explorar a tua evolução, tua expansão de consciência, através de profissionais que realmente sejam, digamos assim, muito responsáveis, né? Pessoas que realmente estão com esse compromisso com a cura e que realmente tragam essa frequência onde, assim, quando eu te curo, eu me curo também, né? E quando eu me curo, eu te curo também. E quando eu te curo, eu me curo, e a gente cura o planeta. Entende? Então, assim, muitos xamãs que eu conheci, né, eu esperava, ia com uma expectativa muito grande da pessoa me ensinar muitas coisas, e eu ficava lá, né, pedindo pro xamã, e aí, a gente vai aprender o quê, né? O que que você vai me ensinar hoje? O que que você vai falar para mim? E ele falava assim, aprenda com silêncio, sabe? Então, tipo assim, as respostas estão dentro de você, na meditação, né, na conexão com a natureza. Então, assim, nossa, eu lá no meio de uma natureza divina, querendo, achando que ele ia me ensinar tudo, ele me ensina as magias e tal. E ele falava assim, ó, só presta atenção, escuta aí, ó, olha lá as borboletas, olha lá o beija-flor, né? Repara nisso, né? E aí eu Eu falei acho, assim, uau, eu acho que é legal ressaltar, assim, que o xamanismo ele não está longe, né? Ele, muito pelo contrário, a nós que estamos longe. O xamanismo, ele tá perto, ele é as pequenas coisas, né? O contato mesmo com nós viemos, o que que nós realmente precisamos. Será que a gente precisa de tudo e compra que a gente busca? Ou será que a gente só precisa, né? Eu, eu acho que é muito, né, tão próximo. A gente que está se colocando num papel, né, distante. tinha um xamã assim que falou assim pra mim uma vez isso, tipo, a gente chega aqui sem nada, vai embora sem nada,
e fica lutando por um monte de coisa que a gente não trouxe e nem vai levar embora, entende? Então, assim, é realmente assim, esse formato que foi, assim, digamos, inserido, né, na nossa sociedade, e então a gente está sendo como uma linha de frente que está retomando esses conhecimentos mágicos, espirituais, do xamanismo, e está colocando eles em prática no nosso dia a dia. E, né, claro que as pessoas veem a gente por aqui na cidade, né, com essas roupas, né, com esse... e o pessoal fica olhando assim, e fala assim, nossa, esse cara é louco, né? Então, tipo, então a gente tem que também ser muito forte de estar na nossa essência, assim, sem se sentir julgado pela sociedade, pelos pensamentos aí que vem às vezes, né, trazer esse julgamento alheio. Mas eu acredito muito nisso, que o primeiro passo realmente é a meditação, é a conexão com a natureza, né? Então, quem tiver a oportunidade de sentar 3, 5 minutinhos num gramado, numa areia legal, fazer uma respiração profunda, né? Escutar, pô, tem música xamânica pra caramba aí no YouTube ou no Spotify, né? Algum lugar assim, escutar, começa a escutar as músicas, sentir os tambores, né? Começa a escutar, sentir os cânticos, os ícaros, né? Tem vários tipos de música xamânica, tem músicas mais cantadas, músicas mais instrumentais, né? Tem música que dá vontade de você bater o pé, né? Eu te falo isso porque muita gente às vezes vem aqui para terapia e fala assim: "Nossa, Will, mas eu sou, sei lá, eu sou loira e olho verde, será que eu posso ser xamã também?" E, tipo, parece que lógico, né? Tipo assim, não tem isso, né? As pessoas acham que as pessoas praticantes de xamanismo são só pessoas tipo índio mesmo, né? E não entendem que não, isso não tem nada a ver com o físico das pessoas, né? Isso não tem nada a ver com onde você nasceu, né? Onde você mora, né? Isso aí é realmente essa essência resgatada porque ela tá no nosso DNA, tá na... Ele tá presente em todos nós, né? Voltar para dentro, né? Tem muito. Eu estudo bastante sobre o xamanismo lá dos Sete Raios. Ele fala bastante sobre o viajante do invisível, que é o que Isso. vai para dentro, olha para si mesmo, sabe? Olha para si, né? Olhar as suas sombras, se acolher, ver quem é você, o que está fazendo aqui, né? Então é bem procurar fora e receber de fora, é voltar para dentro, né? Sim, não, isso é realmente uma das melhores coisas que você pode fazer. E normalmente, assim, no xamanismo, a gente representa esse ir para dentro com uma caverna, né? A gente fala muito de fechar os olhos externos, abrir os olhos internos e ir para nossa caverna, né? Então, a gente lembra dessa ancestralidade, porque antes a gente ter casas e ter prédios e tudo, a gente morava em cavernas, né? Então, esse conhecimento sagrado, ancestral, ele fica nisso. Você vai para sua caverna interna e lá você resgata muita informação. É como assim, você acessa o seu subconsciente, né? A gente tem o nosso consciente, que é como se fosse a pontinha do iceberg, assim, tipo 5% do conhecimento que a gente consegue acessar assim, conscientemente. E tem tipo 95% na parte de baixo, que é o subconsciente, né? E aí ele tá tudo. Tá as sombras, tá a questão da espiritualidade, a persona, né? Os arquétipos, então é aí que acontece tudo, né? Toda a magia. E aí a gente acessa muito esse subconsciente através dos sonhos, né? Quando a gente dorme, através da meditação, através das jornadas xamânicas, né? Do autoconhecimento, né? Cada vez vai ficando mais fácil, assim. Então é como tudo na vida, é tipo fitness espiritual, né? Quanto você mais medita, mais capacidade digamos assim, de profundeza nesse mundo você consegue ter. E até trazendo, que você falou da questão de hoje, a gente está conseguindo juntar o xamanismo, esses poderes assim, místicos, com a ciência, né? Então é o que a gente está quebrando, a gente está conseguindo tá e parar de tirar do misticismo, tipo, e É, trazer, provar. E até a gente está falando aqui, está me vindo muito, que a constelação fala de um campo, né? Que é um campo de informações. E tudo na nossa cabeça é ciência. Então, traz tudo que eles passaram foram para esse informação. Então, passaram, foram para esse campo, para esse campo. Como nós viemos depois, a gente está aqui inserido como se fosse com uma biblioteca de todos.
tá dentro da gente. E se a gente realmente quiser, a gente consegue acessar isso. Daí, nossa, né? O que carregar? É, não, isso é muito massa, Pri, que é legal, que esse lance da constelação é muito legal, né? Fala muito dessa ancestralidade, né? Que a gente tem esses, é como se fosse 7 gerações para cima e 7 gerações para baixo, que a gente sempre está em contato, né? Tipo, a gente não é só é a gente, nossa mãe, nossa avó, nosso bisavó, tataravó e mais 2 para cima, né? E aí a gente deixa o legado, não só para nossos filhos, para nossos filhos, para nossos netos, para nossos bisnetos, tataraneto e mais 2 para baixo, né? Então, tipo, a gente fica no meio de 7 para cima e 7 para baixo, né? A constelação nunca fiz de animais, deve ser muito massa, mas eu já participei da constelação de pessoas, assim, né? É uma forma bem legal de trabalhar a ancestralidade também. Vamos até aproveitar o link que a Luísa, a Olga, ela pergunta pra eu falar um pouquinho sobre o bem-estar do animal, se ele tiver contato com a natureza, outros elementos e outros seres vivos, que aí entra muito na questão já da constelação, chama que os animais, eles vieram, né, da Terra. Eles vieram, a ancestralidade deles era estar na Terra, era estar em contato com a natureza, todos os elementos, com outros animais. Então, eles precisam, nós, humanos, humanizamos os animais e trouxemos para dentro de casa, no 25º andar, e preguiça de passear com o meu cachorro hoje ali na calçada. E aí ele sente falta, ele precisa colocar ele precisa colocar o pé na terra, sabe? Ele precisa descarregar, ele precisa cheirar o plano, precisa ter contato com outros animais. Então, a gente aí entra um pouco da constelação, que a gente tirou o animal do papel animal e resolveu colocar ele como um membro familiar. E ele É, é um companheiro familiar, mas ele não vai virar da família. Então, ele precisa ter contato com a ele precisa ter contato com outros animais. Quando chega animal para mim que não consegue se relacionar com outro animal, ele não é um animal. Ele tá achando que é um ser humano. E aí ele acha que ele é melhor que outro animal. Porque é. nós colocamos o papel de humanos neles. Então, respondendo, eles precisam, assim como nós, se conectar com a Terra e adentrar no caminho da sutileza, né? Que fala. Não, sem dúvida, Peri. Essa sua fala me lembrou a história dos felinos, né? Tem uma história dos felinos que fala assim, os egípcios sempre gostaram muito dos tigres, dos leões, sempre foram muito devotos à raça felina, né? E assim, eles sempre tem uma lenda que eles tinham tipo uma tecnologia atlântica, tá? Que foi aplicada lá no Egito, que eles trocaram tipo o gene do tigre, né, do leão, para transformar ele em gato. E aí, né, então, tipo, porque senão eles cresciam e eles comiam os donos, né? Então eles tinham que ser, tipo, domesticados. E mesmo os gatos sendo domesticados, eles foram os únicos animais que conservaram assim o instinto deles. Por isso que os gatos são meio ainda, né, os gatos eles sabem, né, são rápidos, eles atacam também, eles também são independentes. São muito os gatos são reikianos por natureza, né? Eles têm essa magia de absorver as energias negativas dos lugares e realmente fazer uma limpeza energética, né? Você deve atender gato pra caramba, né? Porque tem muitos gatos que eles acabam absorvendo as energias negativas das casas, né? E aí eles têm que passar depois por operação de cirurgia espiritual, né? Tem que fazer bastante em gato também, né? Na verdade, também, os gatos, eles possuem mais cristal de quartzo na pineal. Onde Uhum. aí os cristais de quartzo, eles são meio idade maior, assim, de transmutação, né? Até tava falando sobre isso, pessoal, sobre gatos. E aí, até teve, foi comigo, foi com uma colega. Uma pessoa tinha um muito bravo, né? E aí foram fazer uma comunicação para entender, né? E aí ele falou que na vida passada ele era um leão Nossa. e ainda. E aí a comunicação foi com ele para tipo, não, você não é mais um leão, numa casa e tem que para evolutivos, né? Sim.
Não, e sem dúvida, eu acho que é muito importante essa pergunta, muito pertinente, né, da irmã que fez aí, porque realmente é isso mesmo. Assim como nós, seres humanos, precisamos dessa reconexão com a natureza para nossa cura, né, os animais também, sem dúvida, eles também são seres aqui, né, também, que também têm alma, que também têm essa conexão. Então, realmente se faz muito importante e necessário, sim, que por exemplo, se você tem um cachorro, que você leve ele também para a natureza, que você leve ele também passear no parque, na praça, né? Que você realmente se faça responsável por isso. E realmente isso é uma responsabilidade que a gente pede muito para a pessoa que se compromete por pegar um animal quando ele é bonitinho, bebezinho, né? É para curar, né? Para sempre, né? Você tem um filho, você tem um filho para sempre, né? Às vezes, né, as pessoas vêm e elas perguntam muito sobre essa conexão com os animais e é a parte dos animais de poder, né? Porque tem essa conexão que nós, antes de encarnarmos como seres humanos, nós já fomos animais também, né? Nós passamos por um processo evolutivo. E teve uma vez uma paciente que me perguntou isso, falou assim, Wilmer, será que a gente evoluiu dos animais ou será que eles evoluíram de nós? Será que a gente morre e a gente se torna animal, né? Quem falou que a gente é mais evoluído do que eles, né? Entende? Então isso é uma coisa assim, ainda um ego muito forte que existe na humanidade de se achar o top da cadeia alimentar, sei lá o quê, né? Dessa essa conexão aí com a superioridade, né? É, exato. É que, na verdade, a gente são, né? São reino mineral, vegetal, animal e humanoide. E aí, só porque nós temos, né? Tipo, o reino mineral, ele é o físico. Tem um vibratório, mas ele é um físico. Já o reino mineral, o vegetal, ele consegue já trabalhar com ciclos, consegue receber o sol e fazer aquilo. Assim, o animal, ele consegue ter instinto além de tudo isso. E aí a única diferença não tem a capacidade de consciência, né? Que a gente acaba nem dando da forma correta, né? Sim, sim. É. E tem, assim, por exemplo, tem provas que tem animais muito mais inteligentes do que a gente. Por exemplo, os próprios golfinhos, né? Os golfinhos, eles têm um desenvolvimento do cérebro muito mais profundo do que nós, seres humanos, né? Os golfinhos, eles se comunicam por frequência vibracional, que era algo que os seres humanos faziam antes, né? Quando você fala assim na antiguidade, os seres humanos, as línguas antigas, elas eram línguas mais de frequência vibracional do que, tipo, palavras como um todo, né? Então, eu não falava, por exemplo, assim, ai, oi, Pri, tudo bom? Né? Eu falava assim, on, apavitrar, apavitrovar, sarva, baixar, né? Era tudo frequência vibracional, né? Então, era tudo om, né? Om, mani padme hum, né? Om namah shivaya, né? Então, era tudo feito com muita essa conexão com o etérico. Então, essa frequência vibracional, ela acontecia muito quando os seres humanos estávamos mais conectados com a nossa divindade. Dizem que a nossa glândula pineal era tipo do tamanho de uma bola de sinuca, assim, né? A gente tinha uma glândula pineal desse tamanho, né? E assim, com a falta de uso da glândula pineal, hoje ela tem se transformado tipo no tamanho assim de uma amêndoa, sabe? Do tamanho de uma uva passa, assim. Então, assim, muito do trabalho nosso, dessa geração, é voltar a reativar a glândula pineal e a realmente poder desenvolver ela até o ponto da gente poder recuperar esses poderes de telepatia, de psique mais além da terceira dimensão, né? Onde, por exemplo, você pode estar na sua casa ali, eu aqui, e a gente não precisa se falar pelo celular, né? Eu te mando o pensamento e você já percebe, capta e me manda a resposta na hora, né? Então, assim, isso era coisa que tem nos relatos dos Atlantes, né? Dos Sumérios, né? Dos próprios, da Lemúria, né? E de pessoas aí que já habitaram a Terra aí muitos, muitos séculos atrás, né? Então, se você for estudar se a humanidade, além de, né, 10 mil anos atrás, né, tudo, sempre teve muito essa frequência da conexão com o divino, com a espiritualidade e com as outras pessoas também,
como se isso realmente fosse algo normal. Tipo, você não é especial porque você é médium, né? Todos somos médicos, né? Todos somos xamãs. Então, é, Massa. Então, vou trazer uma pergunta aqui, tá? No xamanismo, existe alguma iniciação? Como que funciona isso, assim? sim. Existe. Bom, então assim, tem vários tipos de iniciação, na verdade, né? Uma das mais conhecidas é quando você fica 24 horas em algum lugar isolado, né? Sem contato com ninguém, né? Você, um dos testes, assim, da iniciação xamânica. Você vai para algum lugar isolado, né? Que você vai lá. É, claro, hoje em dia as pessoas levam barraca, né? Levam colchão e tal, mas antigamente, assim, a iniciação raiz era você ficar no meio da floresta, no meio do bosque, 24 horas, para você ver, né, o pôr do sol, o nascer do sol e essa conexão com a questão da natureza acontecendo, né, de você como reacostumar o teu relógio biológico com o nascer do sol, com o pôr do sol, com os alimentos, com as estrelas, então se chover, você tem que ficar lá tomando chuva, se fazer um calor lascado, você tem que ficar lá tomando calor. Se tiver muito pernilongo, você tem que procurar alguma planta para te proteger, alguma coisa. É, para você, tipo, resgatar essa essência. Essa era a iniciação raiz, né? Que era feita assim antes. Né? Hoje, no próprio neo-xamanismo, existem muitos institutos que fazem as iniciações xamânicas através desse conhecimento do teu totem animal. Então, você descobre o teu totem, que ele é feito de 4 animais. O animal de poder, animal de sabedoria, animal de cura e animal sagrado. Então, você podendo ter esse conhecimento desses 4 animais, você vai estar sempre em conexão com essa frequência do xamanismo, que você vai ter conexão com teus guias, com teus mestres, né? Você faz o juramento do compromisso com a cura, né? Eu me comprometo com a cura do outro, com a cura do planeta Terra. E existem, assim, vários rituais também, dependendo da região, onde também a pessoa pode ser iniciada em alguma medicina da floresta ou em alguma conexão com a frequência daquele lugar, né? Por exemplo, isso existia muito assim antigamente, por exemplo, no México, existem, né, os cactos, né, que as pessoas consagravam, faziam cerimônias. Por exemplo, nos Andes, né, no Peru, também tem São Pedro e outras conexões também, que são plantas mágicas e tudo. Né? Então, assim, teve época assim que também tem assim, as próprias plantas medicinais que trazem uma conexão com o teu superior e que você vai poder realmente abrir tua consciência, expandir para se conectar com o Supremo. E tem as próprias jornadas xamânicas, né, que são feitas através do tambor mesmo, né, através das cerimônias com instrumentos, que, como eu falei no começo, os instrumentos conseguem trazer para você essa conexão com a tua ancestralidade. Então, assim, só de você ficar deitado 7 minutos e alguém ficar tocando tambor em você, né? Você já vai entrar nas profundezas do teu ser e realmente se elevar e se conectar. Então, é uma coisa que acontece, assim, muito mágica. Então, assim, são várias maneiras, né? Eu realmente, assim, sempre recomendo muito estudar ambas coisas, tanto a teoria como a prática, sabe? Porque tem muita gente que fica só na teoria, mas não vai para a natureza, sabe? Tem muita gente que, esses dias aí, né, foi o dia de Pachamama, e todo mundo, gratidão Pachamama, tá, assim, mas as pessoas não cuidam, né, das florestas na sociedade, não cuidam dos animais, né? Então, assim, rola muita essa conexão também de que, tá bom, eu quero, muita gente me procura pensando isso, nossa, eu também quero me tornar um curador xamânico, quero também fazer isso, né? E eu falo assim, bom, gente, é questão disso, de você estudar e praticar, né? De você realmente, assim como eu também acho que se você for só nos rituais, sem algo de teoria, sem uma bagagem teórica, eu acho que também você fica meio perdido, sabe? Então, acredito eu que as duas coisas andam juntas, né? O conhecimento espiritual com o conhecimento teórico e os rituais e os instrumentos e a ciência. E aí, porque cada um tem uma afinidade com alguma coisa, né? Tem gente que se identifica muito com as medicinas, tem gente que se identifica muito com os instrumentos,
tem gente que se identifica muito com o reiki, porque tem um reiki xamânico também, né? Tem gente que se identifica com os cânticos, né? Tem gente que se identifica assim com as curas dos elementos, com a argila, né? Como eu falei, né? Com o fogo, com o vento, com a água. Então, assim, são muitas, é um leque gigantesco, né? Para quem está começando a se interessar por xamanismo, tem um livro que chama O Espírito do Xamã, do Mike Williams, que é a Bíblia do xamanismo, sabe? Tipo, um livro que é um cara que tipo fez vários mestrados e tudo, viajou pelo mundo inteiro, conhecendo todo tipo de tribos, todo tipo de consagrações, todo tipo de experiências xamânicas de diversos xamãs, assim, mas assim, xamãs tibetanos, xamãs japonês, xamãs coreanos, xamãs russos, xamãs até da própria Europa. Porque na Europa, o xamanismo ele foi chamado de bruxaria, né? Então, daí que vem a Wicca, por exemplo, né? Tipo, a bruxaria Wicca, tudo é xamanismo também, né? Só que, assim, acabou que, sabe, tudo aquilo que você vê, né? Aquelas bruxas irlandesas, né? Com os caldeirão, o que elas estão fazendo aí é puro xamanismo, né? Misturando plantas, misturando elementos e para fazer alguma cura, alguma magia. Então, ele viajou assim o mundo inteiro, pegando conhecimento sagrado de várias tribos, de vários países, de vários lugares, e aí colocou isso num livro. Então, para quem está começando, é um dos primeiros livros que eu li de xamanismo, assim, e, tipo, um livro sensacional. Eu lembro que eu li ele assim, tipo, em uma semana, tipo assim, uau! E é um livro que dá vontade de ler muito porque ele tem uns exercícios também, de você conhecer seu animal de poder, de como você aplicar isso no seu dia a dia. Mas a melhor coisa é isso, é você poder colocar isso no seu dia a dia, sabe? Até mesmo na coisa assim, vamos supor, no seu trabalho, né? Tem gente que às vezes vem aqui e fala, nossa, Will, tem uma entrevista de emprego segunda-feira. O que eu posso fazer? Daí a gente faz uma jornada xamânica para ele encontrar o animal de poder. Aí ele descobre que o animal de poder dele é um tigre. E aí ele, antes de ir para a entrevista de emprego, ele vai vestido de tigre, né? E ele chega lá com segurança e ele, olha lá, o tigre. Aí ele chega lá com segurança, né? Com essa garra, com essa coragem do tigre e tudo. E aí a pessoa tira de letra e passa. Então, o xamanismo não é só para fazer magia, né? Ele também serve para fazer as coisas do nosso dia a dia, né? Na terceira dimensão mesmo. Então, eu uso bastante. Eu realmente, assim, depois que você se conecta com os animais, né? É uma das coisas que realmente vão trazer nessa frequência, né? Acho muito legal. Fala o nome do livro de novo. O nome do livro é O Espírito do Xamã. O autor é Mike Williams. Tá. É um livro grande, assim, tem uma capa vermelha com vários desenhos xamânicos, assim, e é muito legal, um livro, assim, muito bom. Outro livro que é muito bom é o Xamanismo nos Andes, tá? O Xamanismo nos Andes, ele conta muito mais sobre cosmovisão andina, que é um assunto que eu gostei muito de estudar, cosmovisão andina, porque antigamente não existia esse lance de religião, né? Ninguém chegava para você e falava assim, oh, qual é a sua religião? As pessoas perguntavam para você assim, qual é a sua cosmovisão, né? Como assim cosmovisão? A sua visão do cosmos, entende? Então, tipo assim, qual é a sua cosmovisão? A sua visão do cosmos. Então, eu sei que existe um planeta, Terra, que gira ao redor de outro, numa bola de fogo, se chama Sol, né? Que tem um ciclo, que existem outros planetas que giram, e aí tem ciclos em cima de ciclos, né? E tem conexão, e tem energia, né? Então, essa é a cosmovisão de uma pessoa. Mas pode ser muito diferente da cosmovisão de outra, que acredita mais no mar, em nadar e ver os tubarões, os golfinhos, os peixes e se conectar, porque tem essa ordem dos elementais também, que aparece muito no xamanismo. E aí, por exemplo, os elementais da água são as sereias, né? Então, assim, tem gente que acredita em sereia, né? E tem gente que acha que isso é besteira e tudo mais, mas eles são os elementais que trazem algumas mensagens para a gente. Tem as salamandras do fogo também, tem os gnomos da terra, tem as fadas do ar. Então, consegue resgatar essa energia, né? E é a cosmovisão de cada um. Então, a cosmovisão andina, ela traz muito esse conhecimento
da magia acontecendo mesmo no nosso dia a dia, dentro daquilo que é a tua vida, você como um ser quântico dimensional, assim, da informação, que você nasce com duas informações principais que são teu pai e tua mãe, né? E aí depois que você se conecta com essa conexão de pai e mãe, aí chega uma hora que você vai, sei lá, para a escola, aí você conhece galera, aí você começa a amplificar tua cosmovisão de acordo com as tuas experiências, de acordo com o teu contato com a espiritualidade, com a magia, de acordo com os teus estudos, as pessoas que você se relaciona, as pessoas que você curte. Então tem muita coisa que alimenta essa tua cosmovisão. Então, quando a gente voltar a falar de cosmovisão, parar de falar tanto de religião e voltar a falar de cosmovisão, a gente vai entender mais algumas coisas, né? Isso eu falava em todas as minhas aulas, né? Todas as minhas aulas, todos os meus alunos falavam assim, gente, isso é xamanismo, é cosmovisão, não é religião, é uma visão do cosmos, do tudo, é tipo você entender que a gente parte de um grande sistema, de um grande organismo, que a gente chama de universo, e ele se comunica com a gente o tempo todo, através dessas famosas coincidências, né, entre aspas, né, que a gente sabe que não são coincidências, são sincronicidades. Então a gente trabalha muito com essa energia da sincronicidade, né, e realmente é isso, né, poder conectar com essa frequência, né. Então, assim, tem muitas formas de ser iniciado no xamanismo, realmente, e assim, eu convido a você experimentar, né, algumas e você ver qual você vai ressoar melhor, entende? No meu caso, eu gostei de todas, né? Então, assim, assim, por isso que eu sou a favor de você explorar tudo, porque eu acho que uma coisa complementa a outra. E realmente uma coisa fica meio vazia sem a outra, né? Então, você poder explorar essa cosmovisão, acredito que seja muito bom. Legal. E então, fala um pouquinho do tempo. Tem pergunta sobre o reiki xamânico. Fala um Sim, pouquinho sobre o tá. reiki xamânico, gente, e depois a gente traz sobre. Tá, maravilha. Oh, oh. Então, reiki xamânico, bom, reiki, né, a cura pelas mãos, então é a canalização da energia do cosmos, né, energia do universo. A gente abre nosso canal e a gente recebe essa energia, né, tanto energia de baixo, que vem da Terra, como energia que vem do universo. Essa energia se concentra no nosso chakra cardíaco e ele vem pelos nossos braços, né, pelas nossas mãos, e a gente consegue, então, aplicar, né? Famoso, conhecido também como passe, né? O reiki, né? São muitas formas diferentes de cura pela mão. Então, o reiki xamânico tem várias vertentes. Tem o reiki Maheo, né? Tem um tipo reiki quântico, xamânico, tem o reiki Amadeus, né? Tem o reiki ayurvédico, tem vários tipos de reiki, realmente, né? Que eu conheço. E eu gosto de todos, né? Para mim, nenhum é mais forte que o outro. Na verdade, eu adoro quanto mais símbolos puder aplicar numa aplicação, melhor, né? Mas, por exemplo, assim, o Reiki Maheo, a diferença do Reiki Usui, né? Que os símbolos, eles estão relacionados aos elementos da natureza. Então, ao invés de você aplicar um Shokuhei, um Seirei, né, um Hom Shase Shonen, algum desses símbolos, você vai estar aplicando o símbolo da terra, o símbolo da água, o símbolo do fogo, né? E eles são símbolos muito bonitinhos, assim, são símbolos assim que realmente são bem harmônicos e parecem muito assim as questões da natureza, né? Então, o Reiki Maheo trabalha nessa frequência. E ele não tem, ele tem, tipo, em um dia você aprende a terra e a água, daí depois no outro dia você aprende o vento e o fogo, e depois você faz o mestrado, você faz o Master Reiki. Então são 3 níveis para você ter o Master do Reiki Maheo. Existe o Reiki Amadeus, que ele é feito também com defumação de palo santo, de maracá, de ervas, né, que é bem legal também. E ele é um reiki que ele vem assim muito da cultura brasileira mesmo, né, dos Guarani, né, era tipo como passe xamânico, eles falavam, né, que era tipo passe indígena, né, no caso, porque você pensa o reiki, pô, como que uma técnica lá do Japão veio parar aqui, né, no Amazonas, né? Não é que a técnica do Japão veio para, é que lá no Japão foi canalizado através, né, do Shokuhei, Seirei, etc. E aqui foi canalizado dessa maneira, com os símbolos da natureza, né? Então é isso, mas é a mesma energia, só que ela é canalizada
de uma forma diferente, com uma simbologia diferente, mas ela tem o amor incondicional, ela tem essa conexão mesmo com a cura, né, com a purificação dos corpos, além do físico, do corpo sutil, da aura. Então, você realmente pode ter essa cura com reiki xamânico, assim, que é bastante... eu especialmente gosto de misturar todos, né? Eu também pratico reiki ayurvédico, que você faz os símbolos dos chakras, então você também faz os símbolos de cada chakra, né? E tudo, e você vai juntando isso tudo, né? Junta os reikis, os símbolos do Sui, com os Maheo, com a Amadeus, né? Com a ayurvédico, eu acredito que quanto... Sabe, o que não mata engorda, né? Então, é trazer sempre assim, o máximo de conhecimento possível para as curas, né? E eu gosto muito de usar a técnica do Reiki também, junto com os elementos mesmo, com os cristais, por exemplo, né? Com os instrumentos, né? Com fogo, com a defumação, queimando ervas, queimando resinas, né? Queimando... É tudo natural sempre, né? Tudo que seja o mais natural possível, realmente combina bastante. E ele normalmente é praticado, eu gosto muito de praticar no chão, né? Muita gente ainda usa maca para aplicar reiki xamânico, mas eu sinto assim muito de aplicar ele no chão, a pessoa deitada no chão, numa esteira, né, em algum lugar, e realmente eu senti esse chamado assim de sempre aplicar o reiki no chão, porque por mais assim, bom, tem que fazer bastante yoga, né, para ter a postura certinha e tal, não cansar. Mas eu vejo assim, todos os reikis são mágicos, eu realmente não sou assim, esse é melhor que esse, ou esse é mais poderoso que esse, né? Para mim, todos eles são sagrados, todos eles têm magia, todos eles têm cura, e realmente, assim, seja você praticante de Reiki Usui, ou de Maheo, de Amadeus, ou de Ayurvédico, ou de tibetano, né? Qualquer tipo de Reiki, até outras técnicas de cura pelas mãos, de imposição de mãos, né? Todas elas têm um grande valor e todas elas realmente trazem assim muita compreensão dessa cosmovisão que a gente estava falando, né? Perfeito. E o equilíbrio aqui, né? Pra Exatamente. Então essa é uma das coisas que é legal. informação legal. Nossa, eu tô amando. A galera tá amando. É. Eu Ai, amo elas, né? Tô esperando. E o que vocês acham, gente? Deve funcionar o universo. Falar um pouco para dar tempo, vamos falar um pouco dos animais de poder, tá. quem são eles, como que a gente pode usar. E aí eu já vou dar um spoiler. Semana que vem a gente vai refazer uma vivência que eu estou fazendo no começo da pandemia, que é a vivência. Então depois a gente fala um pouquinho melhor sobre essa vivência, mas conta um pouco pra gente sobre o animal de poder, para que serve. Legal, ótimo. Então, assim, bom, eu falando dessa questão da cosmovisão, né, existem sempre muitas formas de você canalizar essa informação, né? Uma das primeiras é assim, tem uma lenda xamânica que diz que sempre que um ser humano nasce no planeta Terra, ao mesmo tempo está nascendo um animal, nesse momento. E você tem como, tipo, se fosse um alter ego, como se fosse uma alma compartilhada com um animal aqui na Terra. Que ele se torna teu animal totem de poder, assim, teu animal que é o animal assim que te protege, como se fosse teu anjo da guarda. E eles contam que essa conexão é tão forte que quando você passa por momentos intensos na tua vida, esse animal também está passando, sabe? É como que vocês estão dividindo uma consciência juntos, né? Então esse animal ele vem para te ajudar nos teus momentos mais desafiadores da vida, né? Essa é uma das lendas que o próprio Mike Williams conta, né? Um dos seus próprios livros. Mas tem uma das outras que a gente aprende sempre estudando o xamanismo, né, o xamanismo principalmente, que é a questão da conexão com o registro acástico da gente, né? O registro acástico é como se fosse uma caixinha onde ficam guardadas as nossas memórias de vidas passadas, no nosso DNA, aquilo que a gente já vivenciou aqui no planeta Terra, principalmente. E aí pode ser que assim, o seu animal de poder, então, esteja conectado a uma vida passada sua, que você tenha sido esse animal, e você tenha vivido essas experiências
E esse conhecimento sagrado, essa medicina desse animal, ela fica ressoando para sempre no teu DNA. Então você consegue acessar isso através dessa conexão nessa parte do teu cérebro, onde fica guardado todas as informações. E aí você consegue, então, se conectar com essa medicina desse animal, né? E esse é o animal totem principal, é o animal de poder, que é o animal, assim, que está sempre contigo, que vem para te dar poder, né? Que nem a palavra diz. Então, por exemplo, para você conhecê-lo, tem uma meditação que eu faço, né? Com meus pacientes, meus alunos, né? Inclusive que a gente vai fazer na semana que vem, que a pessoa, então, ela entra em estado meditativo e a gente, através das batidas do tambor, o tambor tocado em uma frequência, ele emite as ondas teta. E as ondas teta fazem a pessoa transcender, né? A pessoa começa a transcender e aí o tambor ele começa a levar a pessoa num estado de consciência onde ele passa pela jornada de terceira, quarta e quinta dimensão, que a gente fala, né? Então, assim, a gente representa a terceira dimensão com o aqui e o agora, né? Isso que a gente falou, os cinco sentidos, né? A quarta dimensão, ela fala muito na questão mental do tempo, né? Que eu sei que tem uma hora de live, que eu sei que fim de semana é Dia dos Pais, que eu sei que não sei o que, tipo, isso é quarta dimensão, a coisa que está sendo co-criada aqui no, na cabeça, na mente, no tempo, tudo em relação com o tempo. E a quinta dimensão fala muito no plano espiritual, né? No plano astral. E tem muitas denominações, muitos autores, né? Mas assim, sintetizando-se seria mais essa conexão com o espiritual na quinta dimensão, onde você vai lá no teu registro akáshico, através de uma jornada na floresta, e você vai lá e conhece teu xamã interior, você conta para ele algum desafio que você está passando nesse momento, né? Você chega e fala para ele, ó, xamã, eu tenho essa situação nesse momento, estou passando por isso, gostaria de ter força, de ter poder para poder passar por essa situação com maestria. E é nesse momento que o xamã ele te apresenta o animal de poder e aí cada animal tem uma medicina de algo que você precise no momento, né? Então ele se torna mais presente na tua vida e toda vez que você precisar de poder na tua vida ou que você tiver uma situação que você precisa ter poder no sentido de você poder resolver algum conflito, alguma coisa que você tem dificuldade, encontrar aquela pessoa que baixa a tua energia, seja no trabalho, seja na família, né, seja no teu dia a dia, você acaba conseguindo poder para você fazer isso, para você poder lidar, né, com as questões. Então, muita gente acha que o animal de poder tem que ser sempre um urso, ou um leão, né, ou uma pantera, né? E às vezes, assim, semana passada eu fiz uma vivência com meu paciente e o animal de poder dele era um caramujo, né? E aí ele falou assim, poxa, cara, nossa, é um caramujo no animal de poder. E eu falei, pô, é um baita animal de poder, né? Sabe aquela história de que tem coisas muito fortes que estão em frascos pequenos também, assim, né? E tem gente que fica meio assim, né? Nossa, meu animal de poder é um sapo, é possível isso? Uma abelha, uma borboleta, um beija-flor. Claro, com certeza, todos os animais são poderosos, né? Todos eles têm uma magia, todos eles têm assim, uma medicina para trazer presente para nós, para nossa vida, para nossa cura. Então, eu acredito assim que a gente tem que ir muito como desinteressado no sentido não muito aplicado em tipo, ai, tem que ser um animal muito feroz e tal. Pode ser também, pode ser que esse animal que você precisa uma medicina assim, algo mais forte, né? Teve uma vez uma paciente que ela veio aqui para descobrir o animal de poder dela, e aí ela descobriu que o animal era um urso, e aí ela ficou horrorizada, porque ela falou que ela perguntou para o xamã como ela podia fazer para lidar com o chefe dela, que o chefe dela era muito chato. E aí que ela viu o urso comendo o chefe dela, né? E aí ela falou assim, credo, Wilmer, nossa, vai acontecer alguma coisa com o meu chefe? Eu não desejei nada de mal para ele. Eu falei, não, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você está se armando de coragem, da força do urso, para poder realmente lidar com teu chefe com maestria, seja nas reuniões, seja aí no âmbito profissional. Então, realmente você consegue resgatar essa frequência e trazer ela para o dia a dia da gente, sabe? Trazer ela assim para não ficar só no místico, mágico e realmente poder aplicar. Eu vou ter que te cortar, a gente tem 30 segundos só. Eu quero muito te agradecer por essa live maravilhosa, porque depois você Ah, vai vir, oi, a gente vai ter que te dividir um pouco. E essa vivência, gente, nós vamos fazer uma vivência do animal de poder, vai cair aqui, mas
tem um link na bio. Viu? Que tem todas as informações. Te amo, agradeço por Bem, isso. irmã, te amo muito também. Muita gratidão. Todo mundo que ouviu aí, que curtiu, dá um salve, gratidão demais. Tamo junto, galera. Chama, Tchau. chamando.